Se você é homem e não pratica, não tem esses 10 hábitos, você é apenas um menino. Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre homens para homens, porque a maioria das pessoas que assiste o meu canal, a maioria do público, é masculino. Então eu vou fazer um vídeo para vocês e um vídeo que serve para mim também, beleza? Vamos nessa. Primeira coisa, eu separei 10 hábitos, separei 20 no total, mas eu selecionei 10 hábitos aqui que eles são hábitos que são para mim inegociáveis, são hábitos em que eles estão presentes na minha vida, são hábitos que me fizeram ser eu hoje, me tornaram, e são hábitos que eu prezo, são hábitos que você precisa ter. E eu vou colocar os hábitos aqui na sequência aqui embaixo para você ler e saber se precisa acrescentar um, retirar um e me dê sua opinião também, beleza? Vem comigo. Primeiro hábito que você deve ter é honrar com a própria palavra. Mas não somente honrar, ou melhor, mas principalmente honrar a palavra com você mesmo. Com os outros, pessoas próximas, sim. Sim, pessoas próximas, amigos, esposa, família, isso nem se fala. Mas eu falo, você precisa honrar principalmente a sua palavra. Quando você diz que você vai fazer alguma coisa para você, faça. Faça. Quando você diz que você vai fazer uma dieta, faça. Quando você diz que você vai se dedicar a um negócio, faça. Seja disciplinado, seja e honre a sua palavra. Honrando a sua palavra e dizendo o que você vai fazer, confirmando o que você vai fazer com você mesmo, você treina o seu cérebro e você assume uma identidade de um fazedor e não somente um pensador. Um cara que faz o que é preciso. Quando você diz que vai iniciar um projeto, inicie. Quando você diz que você vai cuidar da sua alimentação, cuide. Quando você diz que você vai cuidar da sua família, cuide. Quando você diz que você vai começar a fazer exercício, faça. Faça, porque uma das únicas palavras que tem o poder de mudar quem você é aquela que você fala e você faz. Segundo hábito aqui é tenha um corpo forte e seja saudável. Mas ter um corpo forte, que às vezes o saudável, quando você pratica jiu-jitsu, por exemplo, como eu, você muitas vezes não vai ter um joelho tão bom assim. Talvez vai ter uma inflamação no cotovelo, mas o que eu quero dizer por ter um corpo forte é ter um corpo sustentável, ter um corpo funcional, que você treine musculação, que você faça pelo menos uma arte marcial para treinar disciplina, para treinar o seu foco e voltando direcionado à luta para você treinar, suportar momentos de pressão, coisa que no jiu-jitsu ele me ensina. Quando tem uma pessoa que pesa 120 quilos em cima de você e você precisa ter calma e paciência para sair no momento certo. Eu peso mais ou menos uns entre 79 a 80 e 120 quilos em cima de mim é 60 quilos a mais, é muita coisa. Então, faça musculação. Não, faça crossfit, não faça crossfit. Faça musculação sem falta. Musculação é algo inegociável e fazer uma arte marcial também é inegociável. Terceiro hábito que eu separei aqui é domine suas emoções, gerencie suas emoções. Por quê? Porque muitas vezes você vai escutar coisas que você não quer. Talvez escute coisas da pessoa que você mais ama, que coisas que você não goste. Primeiro, saiba exatamente, analise o momento que está acontecendo aquela discussão, aquelas falas. Saiba se você está ouvindo a pessoa que você gosta fala para você porque ela está no momento de estresse, um momento em que está com TPM, enfim, né? Mas domine suas emoções, porque quando você escuta alguma coisa que você não goste e você se sente chateado, não digo por aquele momento,
né, exatamente naquele momento, talvez você vá ficar chateado, mas o que eu falo da questão das emoções é você gerenciar isso, saber filtrar isso, saber se aquela fala é para você e se aquilo serve para você e se aquilo te define de alguma forma. Se aquilo serve ou se não serve, deixa pra lá, deixa pro lado. Deixa, entra no vídeo, sai pelo outro. E saiba conversar nos momentos mais tranquilos. Não brigue, não grite, controle suas emoções. Faça com que a pessoa te ouça com elegância. Com elegância. Não grite, não levante o tom de voz. Domine suas emoções. O quarto hábito, que ele está linkado com o segundo que eu falei sobre o corpo, cuidar do seu corpo, é: tenha disciplina e não desculpas. Disciplina. Disciplina em fazer o que precisa ser feito quando você não quer. Fazer o que precisa ser feito quando você está cansado. Simples assim. Tenha disciplina. Se cuide, cuide da sua família, cuide do seu corpo, cuide da sua mente. Disciplina. O quinto, que é um dos mais importantes também, é: ache formas do dinheiro trabalhar para você. Tem várias maneiras disso, né? Hoje eu invisto em terrenos, eu invisto em fundos imobiliários, eu também invisto em ações. Eu estou agora procurando outras formas de gerar dinheiro enquanto eu durmo, digamos assim. Mas é muito fácil falar, é muito fácil falar. Quando você faz isso na prática, você entende o quão precioso é você gerar dinheiro e saber gerenciar o seu dinheiro. Então, você precisa, porque o dinheiro ele tem mais a ver com emoções do que propriamente dinheiro. É incrível, é incrível. E isso eu aprendi esse ano. Nós estamos em metade de março, um pouco à frente, dia 19 de março. E o dinheiro é muito mais sobre emoções do que propriamente dinheiro. Então, network é muito importante, mas não aquele... Ai, network é uma palavra chata. Não, eu falo conhecer pessoas. Conhecer pessoas, não precisa forçar uma amizade para conquistar alguma coisa. Não, pô, não. Simplesmente seja você. Claro que talvez você deva melhorar quem você é, né? Mas aprenda a lidar com o seu dinheiro de uma maneira inteligente. Inteligente. Sexta coisa, sexto hábito que eu falei que você, como homem, deve ter: você deve evoluir sua mente todos os dias. Você deve ler todos os dias, você deve observar suas ações todos os dias, você deve observar as pessoas ao seu lado, você deve não você deve estar em guarda, ou melhor, em atenção, para saber se aquela pessoa é sua amiga de verdade, para que se você possa confiar ou não. Você deve treinar a sua mente todos os dias. Leia todos os dias, estude todos os dias, pelo menos 1 hora de leitura, 1 hora de estudo. Se você não tiver esse tempo, faça meia hora e meia hora, não tem problema. Mas busque a evolução todos os dias. Não fique preso na mesma caixa, senão sua vida vai ser a mesma coisa. Talvez você não queira isso. E se você quiser ficar na mesma coisa, por favor, saia do vídeo, que esse vídeo talvez não seja para você. Seja de alguém que esteja interessado em saber quais são os próximos 4 hábitos que você deve ter. O sétimo hábito é tratar todo mundo com respeito e firmeza. Respeito não é levantar o tom de voz, respeito não é gritar, respeito não é dar chilique, respeito não é ameaçar. Respeito é quando você tem a sua palavra de forma firme. Respeito é quando você olha para o seu parceiro e diz assim: estou com você. Respeito é quando você olha para sua esposa
todos os dias e diz que você ama ela e respeita ela, cuida dela, amar, cuidar da sua esposa. Respeito, respeito você não toma. Muitas pessoas dizem que você não toma. Não, você não toma, você ganha. Você toma medo dos outros. As pessoas podem ter medo de você, mas o respeito é muito maior, muito maior, infinitamente maior que medo. Medo, a pessoa ela pode ser sacana com você, porque, pô, tu tá transmitindo medo na pessoa. Não, respeito não se impõe, respeito se ganha. O 8º hábito é assuma o controle da sua própria vida, no sentido de não jogue a culpa das suas escolhas na mão de outra pessoa. Você é responsável pelas suas escolhas dentro de um ambiente, dentro da sua visão de mundo, dentro da sua perspectiva de vida, né? Mas você é dono das suas escolhas. Não sou eu, não é seu chefe, não é sua esposa. Você é dono das suas próprias escolhas e seja dono da sua própria vida, porque senão alguém vai tomar conta da sua própria vida. O nono hábito é presença, postura e integridade. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu sou personal trainer, tenho 50% de alunas mulheres e 50% de alunas homens. Eu, muitas vezes, vejo mais as minhas alunas do que os próprios maridos dela. Por quê? Porque tem aluna que treina 4 vezes por semana comigo, fica comigo uma hora, o marido viaja e eles só se veem final de semana. O que eu quero dizer com isso? Que você deve ter uma postura profissional independente de onde esteja. Independente de onde esteja. Então, eu tinha um colega de trabalho, faz anos atrás já, que ele tinha fama de pegador. E isso para o meu trabalho não é tão interessante assim, não é legal. E isso trazia muito mais malefícios para ele, muito do que benefícios. Porque como personal, as pessoas já acham e elas acham que você pode ter uma fama X, uma fama assado, né? Mas no meu caso eu nunca tive problema nenhum porque eu sabia da minha postura. E outra, eu atendo casais. Então as minhas alunas me consideram como se fosse amiga delas. E isso pra mim, ok. E eu me sinto muito bem com isso, porque se eu atendo casais, quer dizer que o marido dessa minha aluna se sente confortável comigo. E isso é muito bom, porque eu estou focado no meu trabalho. Isso independente da profissão que você tenha. Independente da profissão que você tenha. Tenha presença, postura e integridade. E o último, que eu acredito que seja uma das coisas mais importantes para o homem, é blinde a sua própria paz. Quando o mundo ao redor está uma bagunça e você internamente está bem consigo mesmo, bem com as suas atitudes, você está em paz, o resto não importa mais. Eu não sei se é assim para você, para mim é. Eu tendo paz na minha vida, tendo paz, tendo um ambiente tranquilo dentro de casa, o resto eu dou conta. O resto eu dou conta. O resto eu dou um jeito, o resto eu me viro, mas o ambiente ao meu redor precisa estar em paz. A minha cabeça precisa estar em paz. Resumindo, a minha casa. E tudo, além de outras coisas que o homem quer no relacionamento, é paz. Então esse foi um vídeo em que eu gostei de fazer, gostei mesmo, porque são coisas que eu levo pra mim e coisas que eu quero compartilhar com você também. Então eu vou colocar aqui abaixo os hábitos para você se tornar um homem, tá? E se inscreva no canal, deixe seu comentário,
deixe seu like pra gente e se inscreva também, né, pra gente chegar aos 100 primeiros inscritos. Até a próxima.